Henker que vive duas vezes, capítulo 19, Rota Negra, 8. Sem mencionar sua aparição repentina, eles agora estavam dizendo a Yeon-woo para se juntar ao time. Os olhos de Yeon-woo examinaram Kang com uma expressão que perguntava que tipo de homem ele era. Doyle cutucou Kang nas costelas com o cotovelo. Ai, por quê? Pare de fazer isso, você nunca sente vergonha? Sobre o que? Kang parecia confuso, sem saber o que tinha feito. Quando Doyle soltou um suspiro profundo, Yeon-woo considerou que não valia mais a pena conversar com eles. Então ele simplesmente passou por Kang e Doyle enquanto corrigia a posição de sua mochila. Ei cara, onde você está indo? Ainda não terminamos de conversar. Kang segurou Yeon-woo com pressa. Yeon-woo parou e olhou para trás. O que? Você ainda tem alguma coisa a dizer? Você não deu uma resposta. Quero que você se junte à minha equipe. Yeon-woo bufou um pouco. Ele não queria mais falar com esse idiota, mas ainda respondeu com indiferença. Negativo. Por quê? Não tenho ideia do que vocês estão fazendo e não vejo nenhuma vantagem em me juntar a vocês. Kang pareceu genuinamente surpreso. Espere, você não me conhece? Não. O que? Por quê? Ele estava falando como se fosse algo muito óbvio. Mas como? Você realmente não me conhece? Quer dizer, sou eu. Como você pode não me reconhecer? Eu sou a maior estrela do tutorial. Kang estava preocupado com a reação de Yeon-woo, como se ele tivesse passado por algo incompreensível. A essa altura, a expressão indiferente de Yeon-woo foi lentamente substituída por raiva. Doyle observou a reação de Yeon-woo e pensou que, nesse ritmo, eles poderiam acabar sem nada. Então ele decidiu se apresentar e falou com Yeon-woo em tom educado. Peço desculpas se o ofendemos. Meu irmão é muito apaixonado por si mesmo, então ele tende a ser egocêntrico e a agir de maneira um pouco tola, e às vezes fica muito cansativo conversar com ele. Mas ele não é uma pessoa má. Então espero que você entenda. Kang tinha uma expressão no rosto perguntando o que ele tinha feito de errado. Mas quando Doyle olhou carrancudo para ele, ele fechou a boca com força. O mais novo parecia muito mais inteligente que o irmão. Yeon-woo acenou com a cabeça enquanto olhava para Doyle, pensando que agora eles poderiam continuar a conversa. Estou ouvindo, mas seja breve. Vamos nos apresentar. Meu nome é Doyle. E esse tolo aqui é meu irmão, Kang. Doyle, Kang. Seus nomes eram familiares para Yeon-woo. Classificação do tutorial em 11º e 3º? Doyle sorriu timidamente. É um pouco embaraçoso se você colocar dessa forma. Sob a máscara, Yeon-woo pareceu um pouco surpreso. Kang ficou em 3º lugar e Doyle em 11º. Eles estavam entre os jogadores mais bem classificados. Mas por que os Henkers, que deveriam estar muito à frente dele, estavam em um lugar como este? Por um minuto, ele pensou na possibilidade de serem fraudes. Bem, eu entendo sua dúvida sobre nossa presença aqui. Você pode estar pensando que deveríamos estar perto da seção IOF. Não, eu acredito que você é o Doyle e o Kang. Realmente? Yeon-woo acenou com a cabeça em silêncio. Seguindo seu pensamento anterior, eles não tinham motivo para mentir para ele. Na verdade, Yeon-woo tinha uma maneira de saber que eles não estavam mentindo. Foram seus olhos dracônicos. Ele os examinou através de sua habilidade. Recentemente, ele percebeu que, quando examinou organismos vivos com olhos dracônicos, aqueles com pensamentos negativos ou hostis pareciam ter mais falhas e mais obscuras em comparação com aqueles com pensamentos positivos. Com base nesse fato, Yeon-woo foi capaz de adivinhar os pensamentos e emoções das pessoas. Também foi muito útil durante caçadas a monstros. As falhas que Kang e Doyle tinham eram relativamente mais claras. Isso significava que eles estavam dizendo a verdade. Yeon-woo perguntou com os braços cruzados. Então, por que jogadores como vocês dois, que deveriam estar ocupados concluindo o tutorial e acumulando karma, se preocupariam em voltar a esta sessão e recrutar um jogador como eu? Doyle coçou a bochecha com o dedo. Ele queria manter isso em segredo. Mas depois de perceber que seria difícil persuadir Yeon-woo sem compartilhar informações, ele decidiu fornecer informações até certo ponto. Ele estava preparado para subjugar Yeon-woo se ele fizesse qualquer tipo de bobagem. Antes de entrarmos nisso, preciso lhe perguntar uma coisa. O que é? Você pertence a algum time ou clã? Não. O rosto de Doyle se iluminou com a resposta de Yeon-woo. Kang também soltou um "ó" de espanto. Isso é ótimo. Na verdade, há um artefato que precisamos pegar na sessão mas precisamos ter pelo menos 3 ou 4 membros em nossa equipe. Você poderia ter recrutado alguém da sessão Quando os jogadores chegam às últimas sessões, geralmente já fazem parte de outros times ou clãs. Yeon-woo estava começando a ter uma ideia aproximada da história deles. Estes foram 2 dos melhores classificados no tutorial. Para evitar que a informação sobre a peça escondida se espalhasse, cada movimento que faziam tinha que ser feito com cautela. Mas jogadores com grandes habilidades geralmente pertenciam a outros times, então eles não podiam contratar esses jogadores porque temiam que seus planos vazassem. Portanto, eles devem ter pensado que teriam mais chances de encontrar jogadores solo na seção B. Eles usaram passagens para viajar de volta às sessões anteriores?
Yeon-woo presumiu que não era o ticket de redefinição que ele havia usado antes. Deve ter sido algum tipo de bilhete que lhes permitia viajar livremente. Claro, eles devem ter acabado de comprar um bilhete único, já que também era caro. É difícil verificar a habilidade dos jogadores na seção A. Eles devem ter me encontrado durante a busca na seção B. Talvez sua performance de passar pela seção A solo e destruir a festa de Caen deva ter chamado a atenção deles. Yeon-woo não sabia que chamaria a atenção dos outros dessa forma, então riu um pouco. Você está dizendo que há um artefato na seção e que é difícil de adquirir mesmo para os 3º e 11º rankers? E você precisa de alguém para ajudá-lo com isso. Isso está correto? Sim, mas não posso lhe contar os detalhes. Yeon-woo acenou com a cabeça e pensou consigo mesmo. Parece que eles precisam da coroa de Hargan. Havia também várias peças escondidas na seção E. Felizmente, o que eles queriam era diferente do que Yeon-woo procurava. Abaixo do ponto onde as 3 árvores estão emaranhadas na seção I, há um covil onde mora o rei homem lagarto chamado Hargan. Tivemos muita dificuldade em atacar esse monstro. Era uma peça escondida que seu irmão e sua equipe Artia também encontraram. Seu irmão mencionou que, como chefe da tribo Lizardman que frequentemente aparecia na seção I, Hargan era muito difícil de lidar. Em particular, a enorme quantidade de guerreiros Lizardmen protegendo seu chefe aumentava a dificuldade. Além disso, em comparação com os esforços que sua equipe investiu, as recompensas foram muito pequenas. Então seu irmão ficou tão zangado com isso que fez um comentário em seu diário. Assim, Yeon-woo estava pensando em evitar o covil de Hargan. Ele estava com muito pouco tempo. Não havia necessidade de perder tempo em uma área tão inútil. Ele prefere gastar seu tempo em outra peça escondida e ganhar mais karma e recompensas. Mas o mais importante é que o item que Hargan deixou cair, Coroa de Hargan, era um artefato que valia muito pouco para Yeon-woo. A Coroa de Hargan tem uma opção que aumenta a dignidade e a liderança. Eu realmente não preciso disso. O estilo de combate de Yeon-woo era o de um exército de um homem só. Não importa quantos inimigos ele enfrentasse, ele derrotou seus inimigos sozinho. Conduzindo um exército, ou ter muitos companheiros de equipe, embora parecesse conveniente, não agradava ao gosto de Yeon-woo. Mesmo quando comandava uma missão, ele trouxe apenas alguns subordinados como companheiros e nunca dirigiu operações em larga escala. Além do mais, seu irmão mais novo foi traído por seus companheiros de confiança. A lei da selva prevaleceu na torre. Se alguém mostrasse as costas ao inimigo, poderia ser comido vivo. Ele poderia facilmente baixar a guarda e expor suas fraquezas em uma selva tão feroz se tivesse companheiros de equipe. Mesmo se ele tivesse companheiros de equipe, seriam apenas 1 ou 2. Era um número que ele achava que não seria um fardo e também fácil de descartar. Portanto, Yeon-woo não tinha interesse na coroa de Hargan, que parecia ser útil apenas para os comandantes. Você não ficará desapontado com a compensação. Também podemos ajustar as condições se precisar de mais alguma coisa. Como isso soa, tenho certeza de que não é um mau negócio. Mesmo para você. Khan e Doyle deveriam estar desesperados para passar para a sessão e o mais rápido possível. Então tentariam ajudar Yeon-woo por qualquer meio necessário. Ele poderia aumentar rapidamente sua classificação e poderia até encontrar uma peça escondida se juntasse a eles. Mais importante ainda, ele não podia ignorar a vantagem de conhecer esses dois que se tornariam supernovatos assim que terminassem o tutorial. Ele poderia se juntar à equipe organizada por esses dois e formar um clã influente dentro da torre. Certamente, eu teria gostado do som disso, apenas se eu fosse um daqueles jogadores regulares. Yeon-woo realmente não precisava da ajuda de Khan e Doyle e definitivamente não precisava de uma equipe. Em vez disso, eles iriam atrapalhar. Ele tinha que continuar procurando por outras peças escondidas no futuro e não podia se dar ao luxo de ter distrações. Então Yeon-woo recusaria a oferta. No entanto, uma ideia repentina lhe ocorreu. Não faria mal nenhum ajudá-lo só um pouquinho, não é? Afinal, ele planejou pular as sessões C e D imediatamente. Ele tinha seu próprio negócio na sessão I. Mas e se pudesse ajudar esses dois antes disso? Caçar Hargan não seria fácil. Mas se ele pudesse cooperar com o rank número 3 e o rank número 11, um ataque rápido não parecia impossível. Não importa quão inútil fosse, uma peça escondida ainda era uma peça escondida. Ele deve ser capaz de coletar uma grande quantidade de karma com esta raid. Se ele pudesse ganhar tudo isso apenas exercendo um pouco de esforço, não seria uma troca ruim. Ok, vou ajudá-lo, mas com uma condição. Doyle deu um largo sorriso como se dissesse que tomou a decisão certa. O que é? Além do artefato que você precisa, gostaria de receber todas as outras recompensas. Não foi uma questão fácil. Claro, a coroa de Hargan era o item mais importante para eles. Mas ele não sabia que outras recompensas o aguardavam no covil de Hargan. Então Doyle não queria fazer nenhum julgamento precipitado. Ele olhou para Khan. Khan assentiu silenciosamente. Quaisquer que fossem as condições, o que importava para eles era que seria um ataque rápido. Eles não precisavam de mais nada além da coroa. Eventualmente, Doyle lançou-lhe um olhar astuto e deu a Yeon-woo uma resposta positiva. Ok, é tudo seu. No entanto, você deve nos mostrar o que você tem. Para ser sincero,
Sei que você vai recrutar outra pessoa ou até me abandonar se eu estiver abaixo do seu padrão. Doyle soltou uma risada estranha, como se tivesse acertado o alvo. Hehe, não somos tão cruéis, você sabe. Khan apareceu de repente na frente, como se não pudesse esperar mais para falar com ele. Ele então abriu um sorriso e estendeu a mão. Haha, de qualquer forma, é tão bom ver você. Então, me diga seu nome, mano. Yeon-woo viu claramente que tipo de personalidade Khan tinha. Ele era um típico homem snob e falante, com quem era cansativo lidar. Mas, por enquanto, ele estava preso a esse cara, então mordeu os lábios e agarrou sua mão. E quando percebeu que não havia dito seu nome, ele ia dizer seu nome, mas logo fez uma pausa. Ele lembrou a si mesmo que este era outro campo de batalha. Ele não precisou revelar seu nome verdadeiro. Em vez disso, ele deu a ele seu codinome, sua segunda identidade para quando estivesse no campo de batalha. Caim. Os olhos de Yeon-woo pareciam resolutos. Eu sou Caim.